Já estamos online. Boa noite, pessoal. Sim, estamos agora online. Boa noite. Aqui é Alexandre Catteb. Eu estou representando hoje a Associação Mineira de Direito e Economia. Gostaria de desejar boas-vindas a todos no nosso programa quinzenal Papo Reto AED, um projeto que é organizado pela Associação Mineira de Direito e Economia e pelo grupo de estudos da UNB, coordenado pela professora Amanda e pelo professor Fernando Meneghini. Esse é o nosso terceiro episódio. Nós estamos aqui hoje para bater um papo bem descontraído, bem tranquilo, sobre economia disruptiva. Nós temos hoje alguns convidados muito divertidos, muito interessantes, e nós vamos ter ótimas ideias, ótimos papos aqui. Amanda, é com você. Obrigada, Alexandre. De fato, é uma alegria esse evento, esse tipo de projeto nosso, é daqueles que dão gosto para a gente, porque é leve, né? A gente bate papo, né? E hoje, para falar de economia disruptiva, a gente tem os dois melhores nomes que a gente poderia ter, né? Então, eu dou as boas-vindas ao juiz Bruno Bodart, que já proferiu decisões importantes na temática da economia disruptiva e tem, além de ser um grande estudioso de análise econômica do direito, então tem uma super bagagem também nesse tema. E a Rafaela Nogueira, que é uma grande economista, professora acadêmica com uma bagagem intelectual incrível, e que agora está no Nubank, como a Public Policy do Nubank. Então não tem erro, hoje vai ser legal, viu, Catteb? Eu estou segura disso. Começa aí. Legal. Vamos lá, gente. Bem-vindos, Bruno, bem-vindos, Rafaela. Eu queria primeiro fazer uma provocação ao Bruno. Bruno, você, como nosso presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, em fim de mandato, né? Praticamente encerrando seu mandato, eu queria saber de você. O que a análise econômica do direito pode contribuir quando a gente fala em alguma coisa relacionada com a economia disruptiva? Qual que é a sua visão da economia disruptiva sob a perspectiva da análise econômica? Obrigado, Catteb, obrigado, Amanda, minha amiga, pela generosa apresentação. Aqui não faço jus, mas eu vim aqui, na verdade, aprender com vocês, porque até agora no meu doutorado eu estou estudando os impactos das altas tecnologias, né, da high technology, no antitrust. E é engraçado como o tema dessas novas formas de plataformas digitais, disruptivas, impactam o direito em vários setores diferentes, né? O primeiro que eu tive a oportunidade de experimentar, assim, na minha atuação profissional como juiz, foi o do Uber, que revolucionou um setor inteiro de transporte urbano individual, né, demonstrando como a regulação daquele setor era arcaica e como a tecnologia pode, enfim, ultrapassar aquilo que o poder público havia estabelecido como ideal. Então, trouxe ali para a gente uma necessidade de desregulação do setor para fins de atendimento, de conforto, de conveniência ao consumidor, de redução de assimetria de informações, de, digamos, justiça e previsibilidade do preço para o consumidor. Então, tudo isso a tecnologia conseguiu aí superar o regulador e demonstrar que aquilo que havia sido estabelecido antes estava ultrapassado. Mas traz outros desafios também, por exemplo, no campo do direito do trabalho, a gente viu aí algumas decisões recentes e é uma discussão que vem se arrastando por anos, se os motoristas, entre aspas, parceiros desses aplicativos seriam empregados ou não, se eles deveriam estar submetidos ao regime da CLT ou se eles são trabalhadores autônomos, né? E aí, enfim, tem uma discussão sobre concentração de riqueza, sobre desigualdade, tudo, ou seja, mais uma discussão. Aí vem uma outra discussão, que é a discussão mais relativa ao antitrust, né? Que nesses mercados digitais, essas empresas tendem a, no seu setor, ser um regime de winner take all, né? Uma empresa acaba
adquirindo outras e se tornando um player com posição dominante no mercado, muito embora... Ia dar uma barulheira aqui em casa, pessoal. Muito embora, em muitos casos, essas empresas fiquem anos sem ter lucro, né? Acho que o Uber é uma empresa que não tem lucro, que está no prejuízo até hoje. A Amazon levou, acho que, quase 10 anos desde o IPO para começar a ter lucro, mas já é um player dominante no mercado. A Cabify acabou de sair do Brasil, então acho que aqui está mais Uber e 99 competindo. Então, essas empresas tendem a concentrar o mercado mesmo. E aí, isso é bom, isso é ruim? Os nossos órgãos de proteção da competição têm que intervir, mandar quebrar a empresa, sei lá. Né? Então, é mais um tipo de repercussão no direito e que a gente precisa da análise econômica para entender melhor, né? Qual que vai ser o impacto da regulação, das normas trabalhistas, do direito antitruste no bem-estar social, como que vai modificar esse mercado para gerar bem-estar social. Bruno, muito obrigada pela sua fala. Adorei saber que você está... Eu já gostava de você, agora estou gostando mais ainda de saber que você está estudando antitruste no seu doutorado. Sim, agora, socorro, você falou de desregular quando você falou da primeira hipótese. Eu não estou esperando nada diferente disso nessa tese, não, hein? E, por favor, e defende rápido, por favor, se for nessa linha, defende rápido e publica, para ver se a gente obsta algum movimento aí meio mão pesada que eu temo, assim. Nos Estados Unidos estão querendo quebrar as Big Techs, né? O Congresso lá. Mas você viu, na verdade, você viu quem foi indicado para o Conselho, né, para a FTC? Duas pessoas que têm isso como uma agenda, né, assim, sim. O intervencionismo como uma agenda, faz parte do momento do governo americano. Agora, a gente precisa copiar tudo, não, né, gente? A gente já copia demais. Mas olha só, agora eu queria ouvir um pouquinho a Rafaela, só para a gente ainda está na fase do esquenta ainda, né? A gente está começando, daqui a pouco o bate-papo segue mais descontraído, mas eu queria ouvir a Rafaela, porque a Rafaela é assim, ela é incrível em tudo que ela faz bem feito, né? Mas aí eu queria saber dela o seguinte, tá bom, Rafaela, olha só, você já tem uma super bagagem em inovação, né? Você é economista, uma acadêmica, tem uma super bagagem em inovação, estudo dela da parte acadêmica da inovação, e agora você, de repente, se vê sendo regulada, né? Então, você mudou de lado do balcão, né? Então, agora você está lá, aquilo que você estudava, você está vendo acontecer. E uma regulação que é sólida, né? Assim, a regulação do sistema financeiro nacional é antiga, é sólida, né? Me conta uma coisa, mudou muito? Você levou um susto? O que aconteceu, assim? Me conta essa experiência. Amanda, só daí, antes da Rafaela começar, eu acho que é o setor cuja regulação funciona melhor no Brasil, né? Não, Catéria, não, isso aí a gente vai começar depois, eu quero ouvir a Rafaela, você não vem dar um palpite errado, não. A gente achou que ela vai explicar para a gente que ela não faz nada no Nubank. Então, agora nós vamos escutar o que está falando. Mentira, é brincadeira, Catevi, mas olha só, é porque a gente tem tão poucos players no sistema financeiro, sabe? Assim, então, eu acho que ainda tem tanto... Não tem tão poucos, não. Não tem porque temos a Rafaela. Vamos ouvir a Rafaela, daqui a pouco a gente briga. O Catevi já me denunciou aqui, meus chefes ouviram essa brincadeira de mau gosto sua, Catevi. Assim, Amanda, eu não senti, eu concordo com o Catevi, eu acho que a regulação no sistema financeiro ela é muito boa e ela tem evoluído muito, né? Assim, eu sou muito fã do Banco Central, acho que a Agenda BC+, e a Agenda BC hashtag são marcos importantes, né? E trazendo muita competitividade para o mercado. Eu acho que o Nubank, obviamente, é um grande exemplo disso, né? De competitividade. Eu me prometi que eu ia ser elegante igual a Amanda e eu não ia falar rápido carioca. Então, vou voltar. Competitividade no mercado. Vou falando igual você, Amanda. Mas, então, eu acho que o Banco Central tem feito um trabalho incrível, né? E é uma regulação muito bem feita. E eu lembro que até quando a gente estava conversando, você tinha me falado alguma coisa de falar como a análise econômica poderia melhorar essa regulamentação, né? E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, acho que eu não tenho uma sugestão. Eu até pensei, será que é um déficit cognitivo meu? Porque, de fato, eu acho que o Banco Central, ele faz um trabalho tão bem feito, ele faz uma análise tão bem feita, que não necessariamente quer dizer que é perfeito, né? Sempre existem melhorias, mas
a gente gosta muito do que o Banco Central faz e admira muito o trabalho dele dos últimos anos, né? Então, se você repara no mercado de emissores de cartão de crédito, de credenciamento, né, a competitividade vem aumentando, e você vê agora como o Pix entrou no mercado, como o Open Banking está vindo com tudo é muito tia, né? Está vindo com tudo. Então, se você vê essas inovações no mercado acontecendo e o Banco Central por trás de todas elas, né, trazendo essas inovações, eu acho muito incrível o que ele tem feito para modernizar esse setor que já foi, ainda é muito concentrado, né, mas que já foi ainda mais concentrado, né? Então, eu admiro muito o trabalho do Banco Central, acho que ele tem feito um trabalho muito legal, mas que eu acho que é muito bem feito já, assim, né? Eles dialogam muito com a sociedade, então acho que essa parte de análise econômica eles têm, está bem coberto ali, né? Eu não tenho muitas críticas. Mas, Rafaela, sabe o que acontece? Assim, de fato, eu concordo com você que está havendo um movimento no Banco Central bem interessante no sentido regulatório, a partir dessas duas agendas que você menciona. Então, inserção de compromissos de competitividade passou a estar na agenda deles. Eles antes se preocupavam muito mais com a rigidez, né, do setor do que efetivamente com a questão da competitividade mesmo. Assim, são trade-offs, né, como vocês economistas gostam de dizer, e foi feita uma escolha pelo Banco Central, que agora eu vejo uma abertura para uns novos caminhos, verdade. Agora, uma coisa que eu queria ouvir tanto de você quanto do Bruno é o seguinte, tá bom, legal, assim, eu reconheço que está havendo uma alteração especificamente no Banco Central, e vejo, inclusive, novos instrumentos, tipo um sandbox, por exemplo, que já é uma proposta diferente, né, e saindo da regulação exclusiva pelo sistema financeiro nacional, eu fico vendo a regulação como um todo no Brasil, umas tentativas de aperfeiçoamento, né, então você vê a análise de impacto regulatório surgindo e tal. Agora, Bruno e Rafaela, como é que a gente faz para essa história de caixa de areia e análise de impacto regulatório não ser só um modismo, sabe? Só mais uma coisa que vem apenas confirmar aquilo que o regulador sempre queria fazer, sabe? Não tem um risco nisso, assim, da gente estar só embarcando numa modinha? O ruim a gente fica sonhando assim, o Bruno vai falar primeiro, eu vou falar primeiro. Aqui não tem disso, não, aqui todo mundo fala o tempo inteiro. Aqui todo mundo se interrompe toda hora. Não, eu quero te ouvir primeiro, porque eu queria saber como que o Banco Central tem tocado essas regulações aí. Rapaz, eu não sou do Banco Central, né? Então também estou querendo saber, né? Eu acho assim, eu estou há acho que 1 ano e 6 meses no Nubank, né? O que eu tenho visto do Banco Central, acho que é uma ótima pergunta, essa é uma clássica falar, acho que é uma ótima pergunta, mas eu, de fato, acho uma ótima pergunta. Eu acho que o Banco Central, eu consigo falar um pouco mais de sandbox regulatório, né? Eu acho que o Banco Central tem feito de tal forma que ele alinha muito bem os incentivos, né? Então, acho que uma coisa que a gente aprende dia zero de economia agentes reagem a incentivos, e eu acho isso maravilhoso. Então, quando me falam o que um economista faz, eu falo, a gente fica brincando de Deus, né? Fica, tipo, ali nos incentivos, né? Então, o Banco Central, no Rafaela, repete isso para o pessoal do direito, porque a turma do direito não sabe que agentes reagem a incentivos. Isso é uma das coisas que a gente mais bate na cabeça das pessoas, e as pessoas menos conseguem entender. Explica melhor para o pessoal do direito o que é isso. É engraçado que eu dei aula no direito durante um tempo, né? E eu sempre falo... Eu já vi até, só para lembrar, eu já vi o Cass Sunstein falar isso em palestra presencial, que as pessoas não reagem a incentivo. Pois é, tá vendo? Já vi. As pessoas só reagem a incentivos, né? E posso abrir Amanda, posso falar um parênteses aqui, tipo, de uma história nada a ver? Pode? Então, assim, o meu doutorado foi em economia da saúde, não tem nada a ver com nada. Quer dizer, tem tudo a ver com tudo, amo de paixão, mas nada a ver com nada com o que a gente está falando. E aí, o que eu achava muito legal na época que eu estava fazendo doutorado é porque mostrava como determinadas regulações que tinham o intuito de ser muito legais, então, smoking ban nos Estados Unidos, né, como na verdade tem um impacto super legal mesmo de second-hand smoker, né, e tal, mas como tinham uns papers que mostravam que os pais, eles iam fumar em casa, então a nicotina das crianças aumentava. Então, é uma regulação feita com um intuito super legal, e que eu acho que, na verdade,
o lado positivo supera o lado negativo, mas que tem esses impactos adversos, porque os agentes respondem a incentivos. Se você não pode fumar no trabalho, não pode fumar no restaurante, você vai fumar em casa. E quem está em casa com você? O seu filho de 7 anos de idade. Então, assim, eu sempre achei incrível essa coisa dos agentes respondem a incentivos. E quando eu dava aula na faculdade de Direito, eu sempre falava dos 10 princípios da economia, e a primeira coisa que eu falava era isso, e eu falava que se eu pudesse ter uma tatuagem na vida, seria essa, a gente responde a incentivos, que eu sempre achei isso incrível. Mas então, falando do sandbox regulatório, eu acho que o Banco Central sabe disso muito bem, que a gente responde a incentivos, e o jeito que ele está fazendo esse sandbox, o pouco que eu vi, tá, Amanda, eu não sou muito conhecedora de sandbox regulatório, não, mas é super interessante, porque uma vez aprovado, você ganha carta branca do waiver do Banco Central, né, para poder ser monopolista daquela tecnologia, daquela inovação. Então, ele está alinhando muito bem os incentivos. Então, imagina, você tem uma carta, você tem o Banco Central, o regulador, permitindo que você faça alguma coisa monopolista e ele deixando você inovar. Assim, eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas... Não, Rafaela, você não está falando besteira nenhuma, mas eu vou te dizer que assim, um liberal surta de ouvir uma coisa dessa, sabe? Assim, como assim o regulador, tal, depois de um procedimento inteiro, autorizando a empresa a atuar, sabe? Assim, isso para mim se a empresa pode trazer bem-estar, por que a gente tem que esperar antes a regulação para depois? Mas, coisas de liberais. Isso me lembra um pouco aquela coisa... Mas aí como é que funciona, Rafaela? Isso tem propriedade intelectual sobre o negócio? Não entendi muito bem. Então, eu acho que tem, eu também não sei muito bem como é que são as regras. Ai, que pena, nessas horas eu fico assim, cadê a minha equipe aqui do Nubank, cara? Porque tem um Rafael que trabalha comigo, o cara sabe tudo de cor, ele deve estar me olhando agora pensando, ai, que mico essa mulher lá. Rafael, manda para ela aí. No Rafael, cola. Mas, assim, o que eu lembre disso é que quando você mandava o seu projeto para o Banco Central, uma vez aprovado, você conseguiria ter meio que um monopólio daquilo que você está fazendo. Então, suponha que você inventou, sei lá, um Pix 2, né, uma tecnologia diferente, né, uma coisa nova, inovadora. E aí, só você fica o monopolista daquilo durante um tempo. Mas eu não sei quanto tempo eu não sei como funciona. Então, assim, a minha informação não está muito válida nesse momento. Mas eu sei que você consegue inovar, porque então, assim, o legal do sandbox, e até onde eu vejo, era porque você pode sair um pouco da regulação do Banco Central, né, a vigente, você fala, olha, Banco Central, eu acho que eu posso fazer um produto muito legal, mas que talvez não esteja de acordo com o que você me diz hoje em dia, né, aí você vai, faz esse produto legal, diferente, sei lá, Pix 2, inventei isso aqui agora, e que não está de acordo, mas o Banco Central deixa você fazer e você fica durante um tempo fazendo isso sozinho, né? O WhatsApp Pay entrava nisso, não? Oi? Aquela história do WhatsApp Pay entrava nisso? Que o Banco Central primeiro rejeitou e agora aprovou? Não, do WhatsApp Pay foi outra história, né? Acho que eles interpretaram como alguma questão um pouco anticompetitiva, aí foi para o CAD viu que não tinha problema, e agora está tudo certo, com mais como é que fala? Mais empresas ali dentro. Mas foi uma questão mais de competição, não foi de inovação. Mas o WhatsApp vai ter regulação do Banco Central? O Banco Central entra na regulação? O Banco Central vai regular o WhatsApp Pay? Será? Eu acho que ele está de olho nisso, né? Não vai ser não tem ainda nada, nenhum normativo do Banco Central sobre isso. Você sabe se tem? Acho que não, né? O quê? Fala de novo? Não tem ainda nenhum normativo sobre isso no Banco Central, tem? Eu não vi. Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu não vi, assim, é por isso que eu fiquei sacaneando vocês no grupo de WhatsApp antes, que eu falei assim, não sei essas coisas, porque a minha parte, eu não trabalho tanto com regulatório dentro do Nubank, né, quem trabalha é o Rafael, esse homem magnífico que sabe tudo, daqui a pouco eu vou mandar um WhatsApp para ele, falou, me informa, mas eu não vi nada também não, mas é muito recente, né, acabou de ser liberado, né, eu botei o WhatsApp para pagar, sei lá, há 2 dias, segunda-feira, é muito recente ainda. Eu tenho visto o nosso banco central, pelo menos em termos de ferramentas de transação econômica, ele está anos-luz à frente de outras instituições, né? A gente, poxa, o Pix, a forma como o Pix funciona e como ele foi implementado e rapidamente implementado, caiu no gosto de todo mundo, né? Porque ninguém aguentava mais pagar taxa, pagar tarifa. Pagar TED, né? Não, o Pix é maravilhoso.
aguenta uma coisa dessa. Hoje todo mundo... Gente, sem querer, assim, eu sou a chata desse negócio, né? Depois converso com o pessoal de TI sobre Pix para vocês verem. Eles não acham tão engraçado assim, não, sabe? Assim, parece que tem falhas importantes lá. Não vou falar, porque senão eu vou falar bobagem aqui. Mas parece que tem umas falhas importantes. Central? Não, não. Claro que não. O pessoal do TI do Banco Central nem poderia falar nada. Mas, assim, o pessoal que trabalha com tecnologia da informação parece que tem umas fragilidades importantes, assim, no Pix. Bom, mas olha só, gente, nosso tema não é só Banco Central, e na verdade, a economia disruptiva. Eu queria ouvir o Bruno, que está muito calado ali, não está querendo se comprometer, e eu odeio gente que não quer se comprometer, então eu vou colocar ele numa fria. Não, eu estou aqui para aprender com vocês. Você deixou a gente rogando a Rafaela aqui. Gente. Oi, Alexandre? Você está esperando o iFood, não é? Por isso que você está querendo parar de falar de Banco Central. Não, é o seguinte, Bruno, sabe o que eu fico pensando, assim, esse tema da economia disruptiva é um tema que me é muito caro, assim, eu estudo bastante isso, não que eu já saiba alguma coisa, né, porque eu acho que eu tenho mais dúvidas do que convicções, assim. Mas nada mais é que inovação, de novo, né, assim, e não é a primeira vez que a gente inova na história da humanidade, né, na verdade, chegamos até aqui fruto de muita inovação, né. E aí, sabe, Bruno, uma coisa que me incomoda um pouco, é que, de fato, assim, a gente tem uma resistência natural em qualquer processo de inovação, a gente tem uma resistência natural daquelas pessoas que são diretamente impactadas e vão ficar desempregadas, né. Então, eu fico pensando, eu falo com os meus alunos assim, alguém aqui é contra a energia elétrica? E é óbvio que ninguém é contra a energia elétrica. Agora, você pensa se você fosse da família de um acendedor de lampião das ruas, lá quando surgiu, que você seria contra. Então, desde o movimento ludita, né, assim, desde o início da Revolução Industrial, que a gente tem mesmo, é normal, né? É normal que aqueles agentes econômicos que serão superados, de alguma forma reajam, né? Se arvorem contra a inovação, a nova tecnologia e tal. Mas me parece que no Brasil o nosso problema não é esse, sabe? Assim, na verdade, me parece que no Brasil o problema não é exatamente com relação a essa reação normal dos diretamente interessados. O problema é que, às vezes, eu vejo os agentes inovadores tendo que brigar com o regulador. E o regulador é o problema. E aí eu vejo, assim, pelo menos eu tento diagnosticar duas ordens de problema. Uma captura mesmo, né, clássica, e a outra não, a outra é só um zelo, quase que uma raivinha do regulador. Como assim? Você está atuando numa coisa que foge do meu, assim, você está atuando à margem da minha regulação, mas que diz respeito a isso, né? Quando, na verdade, Bruno, a liberdade de iniciativa é o princípio fundamental da República e da ordem econômica na Constituição. Como é que você avalia isso? Assim, você também tem esse sentimento que o problema não é quem está sendo superado, o problema é são os agentes reguladores, assim, que esse é o problema no Brasil, e isso não tinha que acontecer? Não, eu concordo. Peraí, que pergunta difícil, Amanda. Caraca. Vocês não vieram aqui para Moleza, não? Você achou que vinha para... Você achou que era fácil? Achou que era fácil? Eu tô quase assim, como a internet caiu. Porque essa pergunta é o pinga-fogo da OED. Gente, Bruno, segura que esse filho é teu, cara. Ainda bem que a Amanda não me perguntou. Eu falei, caraca, cara. Não, daqui a pouco eu quero ouvir sua opinião também. Não tem opinião sobre ela faz as maldades, gente. Ela começa com essa carinha boa e, de repente, ela começa a fazer maldade. Pois é. Bom, Amanda, eu acho que isso é até algo que eu tenho visto no que eu estou estudando aí para o doutorado, sobre as Big Techs, porque me parece que muitas vezes não só os reguladores, tá, os acadêmicos também, tentam arrumar cabelo em ovo. Pô, tem um negócio aqui muito legal, que está funcionando muito bem, mas deve ter algum problema, porque, enfim, a gente não está regulando, e aí a gente vai para a Amazon, Google, né, essas Big Techs aí que estão discutindo a quebra. Eu estou falando disso por causa do meu doutorado, que eu estou estudando, então eu quero ouvir também a opinião de vocês. Não, porque essas empresas têm uma concentração muito grande do mercado em cada um dos seus setores de atuação e tal, e em algum momento elas vão quebrando os seus concorrentes, as startups e tal, em algum momento elas vão começar a aumentar preço para o consumidor. Cara, a Amazon só abaixa o preço, cara. Assim, você tem acesso nos Estados Unidos, aqui ainda é muito incipiente, mas lá tem acesso a serviços incríveis por um preço ridiculamente barato. O negócio chega em meia hora na sua casa, é mais rápido do que pizza.
Então, como é que você vai dizer que é ruim para o consumidor isso, né? Um exemplo que estão acusando a Amazon, que o sujeito vai lá no site da Amazon, anuncia o seu produto. Aí eu anuncio, sei lá, o meu mouse aqui. Esse mouse do Bruno, estou anunciando na Amazon, tudo. Começa a vender bem. Aí a Amazon começa a rastrear. Pô, tem um mouse aqui que está vendendo bastante. O que eu vou fazer? Eu vou começar a vender esse mouse também. Aí a Amazon começa a concorrer comigo, no espaço dela, vendendo meu mouse mais barato do que eu e dando mais promoção ao mouse dela. E aí, enfim, os estudiosos aí do direito de estudos pensam, não, isso é um absurdo, a Amazon está atuando no mercado downstream, tá fazendo uma integração vertical, isso vai prejudicar o consumidor. Mas, pô, se a Amazon está vendendo o meu mouse mais barato do que eu, e o consumidor está preferindo comprar com ela, por que isso é ruim? Por que eu tenho que estar vendendo, eu tenho que sobreviver nesse mercado se a Amazon consegue fazer isso melhor do que eu? Onde é que está o benefício para o consumidor, no final das contas? Né? A Google, não dá nem para acusar a Google de estar aumentando o preço, porque, afinal de contas, oferece serviço para o consumidor de graça. Então, você busca, você usa e-mail, caramba, 4, bota vídeo no YouTube, tudo de graça. Então, tem algum problema. O problema é que a Google está usando os meus dados pessoais para direcionar propaganda. Pô, mas isso é ótimo para mim, cara. Eu tenho uma propaganda direcionada para o que eu quero. Isso está sendo melhor para os anunciantes também, porque não estão desperdiçando dinheiro com marketing para um público que não é o adequado. Então, os dados estão sendo bem utilizados. Aí criam esse GDPR aí na Europa, essa legislação de proteção de dados aqui no Brasil. Não, tem que pedir autorização do consumidor, lá do usuário, para rastrear os dados. Todo mundo dá autorização. Então... E Bruno, sabe sobre dados, aí eu vou colocar mais pimenta aqui na história, só a história de dados, assim, eu fico muito incomodada. Assim, primeiro que eu acho que, assim, bom, não dá para comparar a nossa relação, a relação do brasileiro com privacidade, com a relação do alemão, né, que tinha razões, de fato, para cuidar da própria privacidade, né, e da utilização dos seus dados, né. Mas aqui no Brasil a gente é um povo muito mais, me parece, muito menos cioso disso, haja visto o nosso relacionamento com as redes sociais, né. Mas aí, Bruno, sabe o que mais me impressiona, uma coisa que tem me chamado a atenção? O meu dado lá, colhido por uma empresa, em si, representa nada. Ele em si, e considerando os milhões de dados, milhões de pessoas no Brasil, caótico, e esse dado lá solto, bruto, em si, não tem significado nenhum. O valor existe a partir do momento que a empresa trabalha em cima dele e tira dele informação. Então, quem disse que os dados são nossos? Os dados são nossos, não. Na verdade, aquele dado nosso lá, solto, sabe assim, num grande banco de dados, sem tratamento... Você foi no alvo certeiro, assim, porque, na verdade, dado é algo que a gente sempre compartilhou, mesmo antes da internet. Enfim, quando você ia lá fazer o seu crediário, você deixava o seu dado na Casa Bahia, no boleto, sei lá. Então, o dado sempre teve aí. O que as Big Techs fizeram foi criar uma nova matéria-prima para oferecer novos serviços. Então, elas pegaram algo que era um lixo, no final das contas, arrumaram um jeito que com pesquisa cara para tratar aqueles dados com algoritmos e dar uma nova utilidade a esses dados. Até, inclusive, mas aí você vê a falácia, eu nem sabia. Então, peraí, essa reclamação aí do indiscriminado dos dados, como as pessoas falam, isso é meio mimimi? Será? Será que nós vamos pensar nisso? Não vamos pôr assim. Cozinha chatinha aí, que efetivamente... Cateb, não é bem assim. É que a gente... uma invasão de privacidade? Cateb, não é bem assim. Na verdade, assim... Mas é que se fosse privacidade, você não compartilharia, Cateb. Não, aí que tá eu estou fazendo papel de advogado do diabo, estou falando que meu ponto, Cateb, meu ponto é que é o seguinte, meu dado lá, Amanda, idade tal, CPF tal, não sei o que lá, imagina, Cateb, Bruno, Rafaela, os dados, aquele tanto de dado, aquele mundo de dado caótico, não tem nenhum significado. O que tem significado é o tratamento que eles fazem de criação de grupos e interpretação dessas informações, que estão sempre são dinâmicas, né? As informações são dinâmicas, a gente vai vivendo, vai mudando e tal. Então, há um trabalho, eles agregam muito valor a uma informação que... Então, na verdade, o dado, eu tenho um pouco de dúvida se dado
os dados pessoais são de cada um de nós. Então, não. Aquela informação solta mas ela não vale de nada. O que vale é um produto. Entende? Você concorda, Rafaela? O que vale é um produto que as empresas pegaram tanto de matéria-prima lá, solta, bruta, sem nenhum significado, trabalharam em cima. Na Europa tem, inclusive, um direito de propriedade intelectual sui generis sobre base de dados. A forma como é organizada a estrutura. Desculpa, Rafaela, pode falar. Não, imagina. Enfim, vai falando, eu falo em cima, tá tudo bem. É que eu ia perguntar para vocês, vocês estavam aí no papo quente, mas aí, pelo raciocínio de vocês, a minha pergunta porque o que a gente sempre escuta é que dado não é nem ouro, dado é urânio, titânio, sei lá, é um negócio muito mais caro. Bitcoin, inventei. E aí minha pergunta para vocês era essa, se vocês então não acham que dado é Bitcoin. Como Porque, assim? então, na minha época pregressa de vida acadêmica, a gente falava assim, dado é tudo, quem tem dado tem tudo, né? Se você, a partir do momento que você consegue ter acesso a dados, você consegue fazer algoritmo, você consegue fazer um bando de coisa. Não tem acesso consegue. Se você conseguir, você mereceu. Porque não é assim. Gente, não é assim, pegou um tanto de dado solto lá e pronto, eu posso fazer tudo. Não, você tem que ser hábil a fazer tudo. E você considera, Rafaela, que esses dados eles são dinâmicos, eles estão em constante alteração. Então, quer dizer, é um trabalho de grande valor o tratamento das informações para gerar dado. Quem tem dado tem tudo, quem tem informação não tem nada, tem um monte de coisa solta, assim, um universo caótico, precisa trabalhar em cima. Estou viajando? Como é que essa pessoa vai trabalhar os dados, né? Vamos lá, né? Você pode trabalhar os dados que estão aí soltos à vontade, aí, criando algoritmos que vão direcionar, por exemplo, informações. Quando você fala no seu celular que você está pensando em viajar para o Havaí, na hora que você abrir o seu computador, o primeiro site que você abrir lá vai ter uma promoção de passagem para o Havaí. E aí? Esse é um problema. Isso é ruim? Não, eu só estou dizendo isso, Você não acha que isso pode ser um problema? Mas é isso que eu estou tentando descobrir. Onde é que está o problema? É não partir do pressuposto de que há um problema. Olha só, não gosta disso, né? Que diz que é violação dos seus dados, que não queria receber isso, né? E que tem na verdade, acho que tem uma parte, enfim, novamente, acho que todas as discussões eu vou fugir dizendo, não, eu sou economista, tudo bem, que eu não sei direito isso. Mas, assim, o que eu vejo de discussão em relação a isso é o fato de você conseguir enviesar. A gente fala viesar pelo bias, né, de inglês. Mas o fato de você enviesar, né? Então, você sabe o gosto da pessoa e você mostra para a pessoa as coisas que ela quer já para adicionar, para consumir ainda mais, né? Enfim, eu acho que tem um debate sobre isso também. Não tenho opinião muito formada sobre isso. Tem sim. Gente, Provavelmente a rede social da Amanda só deve aparecer anarquista ali falando na rede social dela. Só aparece o quê? Rafaela, tem um artigo Amanda, ela não é federal, agora ela já está indo para o lado anarquista, sabe? Rafaela, isso que você falou, tem um artigo de um professor de Harvard chamado Oren Barguil, e que o argumento dele é exatamente o seu, de que não seria ruim se os fornecedores usassem nossos dados para saber, inclusive, a nossa disposição a pagar e fazer discriminação de preço para direcionar. O Cateb paga R$200 num tênis, eu pago R$50, vai cobrar do Cateb 250 de mim. Isso não é o problema, segundo ele. É um problema, talvez, de desigualdade e tal, mas isso em si não é um problema. Mas tendo em vista vieses comportamentais do consumidor, então, que o consumidor não tem essa capacidade de discernir a sua própria disposição a pagar, se você começa a bombardear ele com produtos que ele pensa que é muito barato, mas depois compra um monte de bugiganga e vê que não valiam aquilo, isso passa a ser um problema, porque tem um problema parecido com a simetria de informação. O consumidor vai gastar mais do que ele gastaria se ele não tivesse o viés. E aí tem um problema de ineficiência. É um argumento. Agora, resta saber se na prática isso se confirma, né, com pesquisa empírica, porque é um paper teórico. Não, e essa coisa da discriminação de preços que, assim, Procon nenhum deixaria também, né? Isso também é uma coisa super difícil. Apesar de discriminação de preço é uma coisa que existe. Tem ação civil pública sobre isso e tudo. Georreferenciamento. Georreferenciamento, esse eu lembro que estava quente na época que eu estava trabalhando na FGV, na Direito. Eu lembro que estava quente lá isso. Nem sei como é que ficou essa história.
Eu também não Como é sei. que tá Mas isso? isso não é ruim em si. Quer dizer, você cobrar mais barato do cara que mora na favela do que alguém que mora num bairro nobre, isso é ruim? Isso é bom, no final das contas. Não deixa de ser um subsídio. Não, isso não é Ah, ruim. Estão fazendo distribuição de renda. Aí, O que aí o, você está o transferindo regulador não deu conta de fazer, eles estão fazendo. pública. Desculpa, Caterina, não entendi. Você vai permitir que o particular faça política de distribuição de renda? Para ele mesmo, no caso, né? Porque ele vende mais. Pois é, mas será que isso seria saudável? Por que não? Eu não Não, ouvi. Cateb, fala de novo o que você falou, eu não ouvi. Não, se você começa a permitir, como o Bruno está dizendo aí, que você vai ter um ente privado que vai direcionar preço em função do georreferenciamento, ele vai estar fazendo, ele é que vai estar fazendo uma política de distribuição de renda e ele é que vai estar implementando uma política de distribuição de renda. Será que isso é bom? Será que nós não estamos... Será que isso não seria uma falência? Ele não tá distribuindo renda. Ele está vendendo... Está cobrando mais caro do rico e mais barato do pobre. Sim, mas ele está vendendo sem estabelecer um preço fixo para todo mundo. No final das contas, ele vai conseguir vender mais do que ele venderia se ele estabelecesse um preço uniforme. Que a alternativa seria ele não vender para o pobre. Então, ele está passando a vender para o pobre. Mais barato, né? E as pessoas não ganhar tanto, o rico que poderia pagar mais não vai estar pagando tanto. Na verdade, o rico normalmente ele vai pagar menos do que o pobre, né? No final das contas, é uma política de concentração de renda, porque a empresa vende mais, e vendendo mais e conseguindo do rico retirar mais dinheiro. Na verdade, a empresa está concentrando mais valor, mas esse tipo de distribuição de renda, Bruno, a gente resolve com tributação, né? Não, isso partindo do pressuposto de que o rico vai querer pagar mais caro. Gente, o rico vai pagar, rico ou pobre, isso daqui, né, são abstrações, né? Aquela pessoa a quem foi oferecido o produto pelo preço mais caro vai fazer um juízo de valor e saber se aquilo dali o convém ou não, se aquilo vale ou não o preço. Se ele achar que não vale, ele simplesmente não vai comprar. Pronto. Aí, a empresa vai perceber que esse tipo de estratégia não está dando certo. Se ela quiser vender para um grupo maior de pessoas, óbvio. Mas será? Porque aí essa mesma empresa ela vai direcionar o comercial, a propaganda lá para o cara só do produto mais caro. Porque o cara está chateado porque ele é rico. É isso que eu estou pensando. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei se ainda funciona isso, mas há um tempo atrás, quando você fazia uma pesquisa de preço num celular iPhone, num celular Android ou no computador, Sim. Os mecanismos de busca te ofereciam no mesmo fornecedor valores diferentes. É verdade. E tem mais, por exemplo, a Uber cobra mais caro se a sua bateria estiver no final. Te cobra mais caro a corrida. Eles admitem isso. Então, mas é óbvio, gente. Ué. Aí, gente, eu sei que todos são advogados, mas é muito bonito como a economia funciona, né? A gente responde a incentivos, cara. Na boa, merece uma tatuagem aqui, né? É muito lindo. E é mais legal ainda que a Uber diga isso. Olha, eu faço isso mesmo, porque eu já estou sabendo, então ainda por cima é leal. Gente, olha só, Aí, tudo bem, se ela fala isso expressamente, ótimo. Não, ela não precisa nem falar isso, assim, desde que ela não negue. Mas deixa eu fazer uma outra proposta aqui para vocês de discussão, que é o seguinte. E essa daqui é realmente uma coisa que me incomoda um pouco. Eu, sinceramente, acho, eu sou uma grande entusiasta do modelo de economia de aplicativo, assim, sou uma grande entusiasta, porque eu acho que eles endereçaram uma série de problemas que foram descritos como falhas de mercado, mas que a regulação nunca deu conta de endereçar, e eu fico vendo eles endereçando. Amanda, desafio, 3 melhores aplicativos, agora. Pensa aí. Não falo isso não. Nubank já perdeu a oportunidade de falar que é do Nubank. Perdeu uma grande oportunidade aí. Perdeu conta. Não, isso é cilada. #, cilada, não cai. Nubank tem conta de pessoa jurídica também ou só pessoa física? Tem jurídica também, meu lindo. Grande conta. Ele já está querendo. A BDE aqui. A BDE está cansada de pagar tarifa de banco, não é, Bruno? A gente está cansado de pagar tarifa bancária. Nós precisamos resolver. Tem que ter conta empresarial também. Manda um WhatsApp depois, a gente conversa. Nós temos conta PJ, sim.
Mas, gente, olha só, agora uma angústia pessoal minha, assim. Eu acho que, então, como eu ia dizendo para vocês, eu acho que eles acabaram endereçando um tanto de suposta falha de mercado que os reguladores não conseguiram endereçar, né? Só que, por outro lado, assim, uma coisa que eu acho sensacional, e o Bruno sabe disso, que há um grande autor de Law and Economics que estuda a questão da confiança, né? Eles resgataram a ideia de confiança, né, entre pessoas, né, entre a gente sempre pairava uma certa ideia de que as pessoas desconfiam umas das outras e que o Estado era a garantia de que estávamos bem guardados, e aí você vê na hora que você entra num carro com um motorista que você desconhece de noite para fazer uma corrida, né, na hora que você... e tantas outras coisas, assim, como que, na verdade, se resgatou a ideia da confiança. E aí, essa ideia da confiança, ela acaba sendo muito importante, porque esses aplicativos têm sistema de avaliação, né, e esse sistema de avaliação já tem uma série de estudos que mostram que eles são essenciais, assim, para você aderir ou não ao novo serviço, você dá uma olhada como é que está a avaliação deles. E eu acho isso sensacional, sabe, assim, é uma forma de você, entre privados, resolver o problema, eu acho isso sensacional. E também acho, assim, perigoso até, porque 2, 3 respostas negativas de avaliação, aquilo já vai impactando, você pode tirar uma empresa do mercado até. Beleza, mas aí deu nos jornais, deu na imprensa ontem e hoje, a informação de que há quem descobriu um novo mercado, né, que é o mercado das avaliações, né? Então, há quem faça isso, né, quem venda avaliações positivas ou negativas. Gente, tem jeito de controlar isso? Eu não vi isso. Gente, eu amo como o mercado funciona. A mão invisível. Não, mas ele vende avaliação como? Ele vende avaliação... Bom, você tem... Igual você compra seguidor para o Instagram, você pode... Isso, é o mesmo mecanismo. Vamos lá no Google Play e avaliar o aplicativo. Você avalia o aplicativo. Assim, para aplicativo dá para fazer, né? Mas como é que você faz? Airbnb deve dar para fazer. Porque o sistema de avaliação é um mecanismo regulatório muito interessante que esses aplicativos se valem dele. E que, para a gente que faz uso, é bacana, você vê uma outra pessoa avaliando, né? Agora, como é que faz? Se há manipulação disso, como é que faz? A quebra todo o sistema. Assim, não é que quebra todo o sistema. Beleza, mas e aí, beleza, e a gente com isso? O que a gente faz? Não, eu não sei qual é a solução. Eu nem sabia que isso existia, né? Eu estava aqui no meu mundo ainda bonito de que as avaliações eram... Não que as avaliações eram perfeitas, mas que tinha... Porque, por exemplo, para Uber, por exemplo, eu não sei como é que você faria um negócio desse. Não tenho muito bem como acho que é mais a Amazon, né? Para a Amazon faz sentido, Airbnb talvez faça sentido, né? Mas eu acho que o caso, isso é uma coisa relativamente simples de resolver. O cara tem que ter usado o serviço para ele poder fazer a avaliação. Não, mas isso, eles usam, assim, na verdade adquirem. Eu vou te mandar a informação depois, Alexandre, saiu, está circulando aí na web. Na verdade, a pessoa chega a adquirir o produto. E depois que ela faz a avaliação, ela tem o dinheiro reembolsado mais um valor, a título de remuneração. Agora, olha só, tá tudo bem, isso daí é um problema, de fato, mas a minha pergunta para vocês é uma pergunta que me incomoda mesmo, como eu estava dizendo para vocês, que me gera uma angústia, pelo seguinte, beleza, tá, isso acontece, mas eu não vejo como regular isso. Acho isso completamente irregulável. Eu não acho que tem que regular isso, Amanda, porque eu acho que, assim, na boa, estatisticamente falando, deve ser insignificante esse tipo de comportamento, assim, imagina. Não, Rafael, olha só, não, eu tenho um trabalho publicado sobre economia disruptiva, em que eu fiz um levantamento de diversos, não fui eu quem fiz a pesquisa empírica, mas eu fiz um levantamento de diversos trabalhos em que havia uma pesquisa empírica demonstrando a relevância desse sistema de avaliação para o desenvolvimento da própria economia disruptiva. Ele é central. O sistema de avaliação é central. Eu concordo. Não, o sistema de avaliação é central. Beleza. Agora, se ele está manipulado, como é que você faz? Mas agora, beleza. Meu chute é que essa manipulação deve ser, estatisticamente, deve ser, assim, pouquíssimo isso. Porque, cara, assim, se você pensa, um cara que faz porque depende do tamanho da coisa, né? Então, assim, sei lá, Amazon, o livro, para você conseguir ter um rating significativo a ponto de conseguir, você é ruim. E você virar muito bom, quanto que você vai ter que investir nisso? Você vai ter que manter isso. É muito dinheiro, não faz sentido isso. Porque você pega um Google, aí ele contrata um cara para dar um rating bom nele, assim,
o negócio do rating é, novamente, né, eu com a minha tatuagem, é incentivos, né? Você sabe que você tem que ter um bom rating, então você trata bem as pessoas. Só que você comprar um cara desse, ou uma pessoa dessa, né? Por que tem que ser cara? Uma pessoa para fazer essa roubalheira, você pode até elevar o seu rating temporariamente, mas você não consegue sustentar isso, né? Você vai ter que ficar ganhando dinheiro com isso. Então, assim, não me parece ser perigoso pelo volume da coisa, né? Mas eu concordo com você que esses ratings são essenciais para aplicativos e economia disruptiva funcionar. É o que move, né? É essencial isso. Tem uma história do restaurante da Inglaterra que acabou sendo escolhido o melhor restaurante da Inglaterra, e o restaurante não existia, né? Vocês sabem dessa história? Era um restaurante que não existia e eles começaram a fazer uma série de avaliações de um restaurante que não existia para ver qual que era o resultado de rating, e pessoas que não iam também iam lá no site e avaliavam o restaurante bem, sem também, simplesmente porque viam outras pessoas avaliando, e aí para poder, naquele efeito manada, iam lá elogiar também. O restaurante chegou a ser um dos top 5 da Inglaterra, o restaurante não existia. Mas isso é diferente, né? Porque o sistema de incentivos é como assim, você vai lá, avalia, faz o que você quiser e você vê as pessoas avaliando. É muito diferente de como é que funcionam essas plataformas, né? Em que você quer ser sei lá, você pega o Airbnb da vida, né? Você quer ser um good host, porque você quer que as pessoas venham para a sua casa, e você quer ser um good, eu não sei como é que fala, guest, também para você não ser negado. Então, você tem um sistema de incentivos muito forte para que você tenha o seu melhor comportamento. Por exemplo, há alguns anos atrás, né, eu descobri, eu não sabia disso, que no Uber você também levava uma nota no motorista, né? Eu fiquei muito tempo sem saber disso. E a gente começou a competir, eu e os meus colegas na época de direito, para saber quem tinha a maior nota do Uber. Eu tinha uma das mais baixas, mas eu atribuo aos meus filhos, com certeza, porque eu sou uma pessoa educadíssima, e eu tenho certeza que eram os meus filhos, culpados da minha nota ser baixa. Mas a gente ficava, e na verdade tinha um amigo meu que era o Leleco, não, o Fefo, quer dizer, eu também tinha 2 filhos pequenos, e eu e ele, a gente tinha as menores notas, a gente acha que era por causa das crianças. Mas eu acho que esse sistema de notas, depois que eu descobri que eu tinha essas notas no Uber, então assim, eu sempre chegava atrasada, né? Eu nunca mais cheguei atrasada, porque eu não queria ter uma nota baixa. E quando eu chegava atrasada, eu sempre mentia que era um filho meu que estava atrapalhando alguma coisa. Sempre. Mas essas notas... Motorista. Hã? Era agradável como motorista, né? Sempre agradável como motorista. Sempre, muito assim. A Amanda me conhece, eu sou uma pessoa agradável por natureza. Então... Na hora de sair, não podia bater a porta, tinha que encostar a porta com cuidado. Exato. E uma vez que o cara falou, não é geladeira, não. Eu falei, porque eu sou forte, eu faço crossfit. Eu lembro que uma vez eu entrei com a minha filha no Uber, a minha filha, ele não tem bala. Aí ela vai minha nota baixar. Que droga. Mas, enfim, esse sistema de notas, ele é muito importante, né? Porque é todo um sistema de incentivos que faz muito sentido e que é bem inteligente, né? Mas eu não tô, assim, Amanda, eu de fato eu concordo com você, que se houvesse uma forma de burlar esse sistema de incentivos, esse sistema de rating, acho que ia ser muito perigoso, porque quando você pega o Uber, você vê o rating, quando você vai para um Airbnb, você vê o rating, a gente é muito baseado nisso hoje em dia, né? Mas se houvesse uma maneira de burlar efetivamente, de modo significativo, acho que seria um problema, mas eu não vejo isso muito problemático, não. Não me parece muito racional. Bom, eu realmente acho que onde há espaço há mercado, né? E o mercado, de repente vai existir um mercado competitivo de avaliação aí, sabe-se lá, sabe, de gente vendendo, comprando e tal. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, a gente está quase terminando aqui. Eu queria ouvir você sobre alguns temas setoriais. Olha só, a gente começou com o Uber, né, assim, primeiro grande impacto, né, aí veio Boozer depois, um outro grande impacto, Airbnb também um grande impacto, né, mas assim, eu aplaudi todas essas iniciativas e tal. Eu pergunto para vocês o seguinte, tem algum aspecto, tem algum setor que vocês falam, não, aí também inovação nesse ponto, disruptiva a esse ponto, eu não aceito, não. Vocês vislumbram isso? E eu vou fazer 2 perguntas específicas, assim, a gente tem, por exemplo, hoje, delivery de combustível,
né? Tem um aluno meu, orientando meu, que está estudando isso, a empresa que faz delivery de combustível, leva na sua casa, assim, aí eu fico imaginando, assim, o caminhãozinho chegando com a gasolina lá na sua casa, né? A gente tem agora até uma pergunta aqui do setor elétrico, que geralmente está ancorado em contratos de longuíssimo prazo. Eu queria agradecer o Weber, que mandou a pergunta para vocês. O setor elétrico, grande parte dele está ancorado em contratos de longuíssimo prazo, de até 30 anos, com receita assegurada para as concessionárias, que são preços reajustados anualmente pela inflação. E aí você vê a expansão da geração distribuída, como é que fica o custo desses contratos? Quem paga por eles? Assim, enfim, gente, tem algum setor que a gente fala, epa, não, aí também não? Eu posso falar? Eu acho que eu não consigo ver isso em nenhum setor, mas eu acho que existem setores que precisam de um olhar mais atento. Então, assim, na minha época, vida pregressa de acadêmica, eu estudava muito health tech, né? Sempre gostei muito, né? E eu acho um setor do caramba, para não dizer uma outra palavra, porque eu prometi para Amanda que eu ia ser não muito carioca, mas mais família mineira tradicional. Então, eu acho do caramba essa parte de health tech, mas a gente está falando de saúde, né, que é uma coisa super delicada. Então, acho que, por exemplo, esse é um setor que eu sou fã, que eu acho que tem muito espaço para melhora no Brasil ainda, tem que ter mais competitividade, mas é um setor que eu acho que, né, o regulador tem que estar sempre meio que olhando com uma lupazinha ali. Minha amiga Rafaela, carioquíssima, eu nunca achei que eu ia chegar o dia de te chamar de conservadora. Logo eu te chamando de conservadora, mineirinha. Vou te mandar uma figurinha, depois de acabar aqui. Eu nunca pensei, porque minha querida amiga Rafaela, a gente, com esses mesmos argumentos seus também, não deixava, antes da pandemia, consultas virtuais, inclusive terapias virtuais, por causa desse argumento seu. Não, saúde não é assim, tem que ter o contato humano, não sei o quê. Amanda, e olha aí, funcionando muito bem, Eu escrevi um pouco antes da pandemia. Quando é que foi a pandemia? Eu tô perdida já. Em 2020 começou, né? Março de 2020. Eu estava na FGV em 2019. Em 2019, setembro, eu escrevi um artigo defendendo a telemedicina, falando de health tech, falando que era o futuro, né? Eu escrevi um um super artigo, não super, mas super para mim, né? A louca, assim, escrevi um super artigo. Ninguém nunca leu, mas é super. Eu escrevi porque eu sempre fui super fã. Mas o meu ponto é o seguinte, assim, você aparece com uma empresa de tecnologia de saúde, né? De plano de saúde, por exemplo. Né, eu acho que é natural que eu acho que é muito difícil isso para o regulador, né? Você está falando de plano de saúde, e aí como é que lida, como é que você estimula esse desenvolvimento, mas você está falando de fato de saúde, né? Então é uma coisa mais difícil, eu acho. Então, quando eu digo que tem que ter uma lupa do regulador, não é que ele não tem que deixar a inovação, tanto que a gente está vendo uma explosão de empresas de tecnologia na área de saúde, né? Ainda bem, porque eu acho que a gente merecia. Estão amando isso, né? Porque eles recebem de plano de saúde 1/10 do que eles recebem na consulta presencial, né? Pois é. E o regulador não está fazendo nada quanto a isso, né? Lá vem o advogado da saúde analógica defender. Eu estou dizendo, foi uma coisa que é muito importante, eu acho extremamente importante, extremamente interessante, como também, por exemplo, o judiciário eletrônico não é o jeito de resolver o problema do judiciário, mas é um problema de desafogar um pouco o nosso judiciário. Eu quero saber do judiciário, eu queria ouvir a opinião. Eu quero saber do Bruno também, quando é que vai ter um juiz robô? Não, eu quero saber do Bruno o seguinte, já que ele pode falar sobre isso, eu e Caterina não podemos conversar sobre esse assunto, mas eu queria ouvir do Bruno o seguinte, Bruno, e essas empresas aí que ficam, indenização por voo, mandam, aí não precisa nem de advogado, nem de juizado, nada, assim, deixa com eles que você vê algum problema nisso? Ou você acha que os advogados têm razão de brigarem? Outro dia tem um grupo aí de AED que eu estava discutindo com meu amigo Luciano Tim sobre esse assunto, porque saiu um artigo aí ouvindo advogados de empresas aéreas descendo malho nessas legal techs, dizendo que é um absurdo a legal tech prestar um serviço muito barato para o consumidor, que absurdo, o consumidor está tendo acesso à justiça, tem jeque no aeroporto, olha aí, muito melhor se a gente pudesse, né, perder a mala do cara e ele não quisesse entrar na justiça, olha só.
Mas o que eu estava falando com o Tim é que nesses setores aí altamente regulados, que normalmente são os que mais dão problema para a justiça, os maiores clientes aqui da Justiça do Estado do Rio, Light, que é prestador de serviço elétrico, setor altamente regulado, SEDAI, saneamento, fornecimento de água, setor altamente regulado, banco, que agora o Nubank, aí as fintechs estão tentando dar mais competitividade ao setor, mas ainda muito concentrado nos bancões, e os bancos nem têm sido mais os grandes, fora os bancos públicos, claro, mas nem têm sido mais os grandes litigantes, assim. E as aéreas, que é um setor totalmente concentrado, muito mal regulado. Então, o problema aqui... Não seja ser mal regulado, não é que é altamente regulado. Eles, às vezes, são mal regulados, não o regulador, às vezes, não está. É altamente regulado também, Catebe, no sentido de que, por exemplo, quando a gente vai para o setor elétrico, né, nós já estamos aí, em outros países, com iniciativas de produção de energia elétrica com hidrogênio, energia solar tomando conta, etc. Aqui, cara, você não consegue ter esse tipo de iniciativa, né? Eu não consigo instalar um painel elétrico na minha casa e o excedente do que eu usar vender para a companhia para passar para outra pessoa. Não só muito mal regulado, mas tem muita regulação, não tem incentivo para novos entrantes no mercado. Tem um operador nacional do sistema que fala quem vai produzir energia elétrica quando e para quais setores. Pô, é quase um deus da energia elétrica, né? A Thor deve estar com inveja, porque pô, a ONS é que manda quem produz energia elétrica no Brasil. Quando a gente precisava de abertura, deixa quem quiser produzir energia elétrica para onde quiser, cara, do jeito que quiser. Se quiser botar hamster para rodar na rodinha, produzir energia elétrica, deixa o cara, entendeu? Então, tem regulação, tem fechamento de mercado que não se sustenta. Mas eu acho que o problema aí não é o problema da geração, é da distribuição, não? Também, da distribuição. Mas também na geração. A distribuição é mais ou menos física, mas a geração eu acho que é mais. A geração acho que não, a geração acho que é mais liberada. Geração de energia. Eu lembro de um amigo que mora nos Estados Unidos dizendo isso. Na casa dele, ele tem lá os painéis de energia elétrica, que inclusive foram subsidiados. A energia que ele não consome, ele vende para a empresa lá de energia elétrica para distribuir para outra pessoa. Você vê isso acontecendo aqui no Brasil? Não, acontece. Na minha casa tem. Tem mesmo? Você vende para quem? Você está vendendo? Você vende? Tem 2 anos que eu pago taxa zero de energia. Mas você vende excesso, excedente? Não tem mercado para isso ainda. Volta para a companhia e eu tenho crédito. E aí, nos períodos do ano que eu tenho um baixo consumo de energia, ou melhor, baixa produção de energia, eu uso o meu crédito. E eu posso usar o crédito também para outras contas que estejam no meu CPF. Como é que funciona isso aí, Catebe? Isso não. Eu não tive problema nenhum para fazer isso, não. Que legal. Eu não sabia disso. Não sabia. Cara, eu super tranquilo. Contratei uma empresa daqui de Belo Horizonte. Não vou fazer propaganda para eles também, não, porque eu não estou ganhando. Gente, olha só. Daqui de Belo Horizonte fizeram a instalação, funciona super bem. Eu tenho 2 anos e pouco, meu investimento já está 60% amortizado. Que bom. Catebe, a gente é sistemático com o horário, sabe, gente? A gente começa às 18h30 e termina às 19h30, que é para dar esse gostinho mesmo de, que legal, eu queria que tivesse continuado. Então, a gente já está com 19h31 ali, já está passando do nosso tempo. Mas, gente, uma alegria conversar com vocês. Bruno, discretinho, assim como ele é, mas ele tem um trabalho consistente no Brasil, efetivo, né, nas funções dele de juiz, importante para o desenvolvimento nacional, na minha opinião, e que passa pela economia disruptiva. Então, minha homenagem aqui, Bruno, obrigado, publicamente para você. Né? Sua. E, além de, academicamente, eu estou esperando logo essa sua proposta de desregular logo o antitruste aí, tá? Para você publicar e a gente defender isso rápido, tá? Antes que façam alguma coisa em sentido contrário. Vamos ver se cola, né? E a Rafaela, que é uma querida, né? Uma pessoa super competente em tudo que faz, né? Vai fazer academia, faz bem. Vai trabalhar no mercado, trabalha bem. Rafaela é difícil da gente conseguir superar, uma pessoa realmente, e além de ser queridíssima, essa pessoa gentil que vocês viram, aí, simpática, leve, né? Discreta, discreta, gostei, quero
Não, o Bruno foi discretinho aqui, mas você não é discreta, não, mas você é nota 10 e daqueles tipos de pessoa que eu quero ser amiga para sempre. Muito obrigada a vocês dois, viu? Catebi, você encerra aí, então. Legal, encerra. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer demais, agradecer ao Bruno também pelo excelente trabalho que ele fez na Associação Brasileira de Direito e Economia, né? Trilhou para os sucessores dele. Eu estou identificado aqui como a BDE, porque eu estou aqui, na verdade, representando a BDE hoje aqui no nosso bate-papo. O Bruno fez um excelente trabalho no ano passado, no Congresso, fez o primeiro Congresso online da BDE, e nós, provavelmente, a associação deve repetir esse ano de novo um outro congresso online. A Rafaela, que já esteve com a gente na BDE em outros congressos, quem sabe esse ano ela não entra na programação para falar um pouquinho, quem sabe, sobre economia disruptiva. Nós podemos repetir, talvez, esse painel lá no congresso, pode ser uma boa. Talvez a gente Gostei, me convida, que eu vou. Vai ser ótimo, com certeza. Bom, nós temos essa live reproduzida nos canais da nos canais da MDE e nos canais do GED, no YouTube. Vocês podem pesquisar, todos estarão disponíveis para todos aí. Quem quiser assistir de novo, ou quem não pegou desde o início, pode assistir de novo. Daqui 15 dias, né, Amanda, nós vamos ter outro encontro, não é isso? Na verdade, 14, porque o nosso encontro é na segunda-feira. Hoje, excepcionalmente, a gente está na terça, mas é segunda. Verdade. Nosso próximo encontro vai ser, então, no dia 24 de maio, não é isso? No dia 24 de maio, às 18h30, estaremos de volta aqui com todos. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Valeu. Prazer. Boa noite.